Olá, tudo bem? Vou fazer um vídeo bem curto para tentar explicar para as famílias quais são as orientações que a gente deve ter com as pessoas com Alzheimer nessa época do ano. Época de festas, de tumulto, de agitação. Se às vezes, para quem não tem dificuldade cognitiva, final de dezembro costuma ser tumultuado, de repente, para quem tem uma doença cognitiva pode ser um pouco mais complicado. Mas bom, vou deixar umas dicas simples, dicas que eu passo aqui no meu consultório. Em primeiro lugar, é reforçar o papel da comunicação no dia a dia das famílias de pessoas com Alzheimer. Ou seja, acreditar que uma comunicação adaptada, uma comunicação com ternura, é uma das principais ferramentas clínicas para que tudo fique bem. Tanto os cuidadores fiquem mais tranquilos, mas principalmente quem mais precisa dessa comunicação adaptada, que são os idosos que são acometidos pela doença de Alzheimer. Então, importantíssimo é reforçar a comunicação. E nessa comunicação, tentar falar devagar, de frente, com frases curtas, de uma maneira mais positiva, não tão impositiva. Uma comunicação, como eu costumo chamar, e é inclusive título de um dos meus livros, uma comunicação realmente com ternura, que traga informação, orientação, mas principalmente afeto. Então, comunicação nessa época de final de ano é muito importante. Segundo lugar, é ter um cuidado especial com os medicamentos. Para quem vai fazer viagens, para quem precisa de receitas de medicamento controlado para janeiro, ou vai para a praia, volta só lá em fevereiro. Então é importantíssimo não deixar que essas medicações faltem. E aí fica uma dica, para quem não está cuidando diretamente. Quem sabe não se oferecer para ir até a farmácia, comprar ou ficar atento a esse ponto que é fundamental para muitos dos idosos. Ou seja, cuidar a quantidade de medicamento. Em especial, alguns antidepressivos, quando a gente para de usar eles de uma maneira inadvertida, de uma hora para outra, eles podem fazer muito mal para as pessoas idosas. Então, preste atenção, cuidar o estoque de medicamentos. Um terceiro ponto que eu considero relevante é justamente fazer um equilíbrio dos estímulos. Não deixar o idoso isolado, afastado, mas também não deixar ele em ambientes muito tumultuados, com muitas pessoas conversando, com uma alta demanda cognitiva. Essa alta demanda cognitiva que a gente chama pode gerar irritação, agitação ou aprofundar o quadro de apatia. Então, cuidar um pouco para o ambiente que essa pessoa está. E às vezes ele não vai reclamar. A gente que cuida tem que ficar de olho, ficar mais atento. Outro ponto importante diz respeito à hidratação. E eu, agora, cuidando do meu avô, sei bem o quanto é difícil dar água para uma pessoa com mais de 80 anos. E é um desafio, mas é um desafio que a gente não pode desistir. A hidratação é fundamental nessa época do ano. A falta de líquido pode piorar o quadro cognitivo, aumentar o quadro de constipação, às vezes causar mesmo alterações renais ou hipotensão e levar a quedas. Então, a hidratação é muito importante. E aí, gente, é quase um vale tudo. Vale cerveja sem álcool? Sim. Até mesmo refrigerante, vou falar aqui embaixo. Zero. Se for o que o idoso consegue tomar, e pode ser. Suco de gelatina, sucos diversos, chá gelado, frutas, picolé, tudo isso vale, principalmente para aquelas crises climáticas que a gente chama, né? De ondas de calor com temperaturas acima de 35 graus por 3, 4 dias seguidos. Isso é extremamente perigoso para um idoso com Alzheimer. Outro ponto que eu considero bastante importante nessa época é quando a gente muda o ambiente de uma pessoa com Alzheimer. Então é fundamental que as táticas de orientação para tempo, para a realidade, espaço, saber onde a pessoa está, o que está fazendo, quem que você é super importante para evitar agitações. As pessoas com demência podem sim nessas mudanças ficarem mais agitadas e é dever de quem cuida ter uma medida mais proativa nesses casos. E para encerrar, esse vídeo ficou um pouco mais extenso do que eu imaginava, mas
Acho que são informações que podem sim ser úteis para vocês, para a família como um todo. Diz respeito ao risco do idoso se perder nessa época do ano. Por quê? Ele não sabe onde ele está muitas vezes, ele pode acordar de noite, ele pode achar que sempre conseguiu até a praia, ir até um mercadinho, por exemplo, e voltar, mas pode ser o primeiro verão que a família vai ter uma surpresa com o idoso se perdendo. Então, fiquem bem atentos, saiam juntos. Quem ainda for, de certa maneira, permitir que um idoso com Alzheimer na fase leve vá sair, busquem os mecanismos de rastreamento, eles são excelentes. Aí a gente tem o AirTag, relógios, smartwatches que rastreiam, próprio aplicativo para celular, a gente tem vários disponíveis, ou seja, é bem importante ter esse cuidado para evitar situações de risco para esses idosos, para a família como um todo. Então, como eu comentei antes, são pessoas com Alzheimer, mas são pessoas. Essas épocas de final de ano, de comemoração, elas são muito legais, enquanto a gente pode aproveitar o que essas pessoas têm para dividir com a família toda, isso é excelente, mas quem cuida precisa ter prestar algumas atenções em especial. E peço também aí, para quem não cuida direto de um familiar com Alzheimer, mas tem na família um cuidador, que considere algum tipo de presente, algum tipo de mensagem, algum tipo de reconhecimento para esse familiar cuidador, porque ele pode estar precisando. Ele pode estar num estresse escondido, ele pode estar passando mal, ele pode estar angustiado e com incapacidade de tornar isso público, né? Então, quem sabe nessa época de final de ano é época de valorizar quem cuida de um dos familiares que está com Alzheimer, tá bom? Um ótimo Natal para vocês. Espero que seja um momento de família muito importante, que vocês consigam limpar a mente das coisas ruins e pensar sempre no futuro com mais otimismo, tá bom? Grande abraço!